O que eu estava lendo foi o seguinte, que o Trump, ele atingiu uma meta que ele queria, que é decair intensivamente as entradas pelo border. Deu 90, sabia que, isso vindo, hoje de manhã eu estava olhando, que 99% das pessoas que eram apreendidas ali quando cruzavam a fronteira, 99% eram soltas, dava uma média de 200 mil pessoas. Esse ano, depois que ele assumiu, 20 pessoas, ou seja, menos de 1% foi solto, o resto foi tudo mandado embora de volta. Então, acho que ele conseguiu o que ele pretendia, eu acho que agora o que ele vai fazer é dar uma limpada. Está correndo a lei da dignidade, está correndo, estão tentando fazer ela ser votada. Aí, essa semana me perguntaram, Cecília, o que você acha uma boa eu pedir asilo? O que está acontecendo no Brasil agora? Por causa da política, né? Sim. Eu falei, depende, você chegou aqui agora? Não, eu cheguei aqui faz 8 anos. Eu falei, mas aí é complicado, né? Não dá, porque se você acabou de chegar e você veio por causa do que está acontecendo lá, aí sim é viável, eu acho que é uma grande chance de dar certo. Ou chegou e está com medo de voltar, né? Chegou, mas tem que ter uma base, Samantha, você tem que ter para provar. Você tem que estar nas suas páginas sociais que você realmente era do movimento, que você estava lá, sabe, na rua, que você estava participando da passeata, porque eles vão atrás disso. E se você tem prova substancial, aí sim você consegue, porque é isso que está acontecendo. Muita gente que deu entrada com o asilo está reclamando, dizendo, o que está acontecendo, que estão caindo os asilos, que estão chamando rápido, que estão negando, é porque a documentação que deu entrada às vezes não bate, né? Você fala, eu entrei por causa disso, sim, mas não tem relação. Fala um pouquinho, porque você tem ido muito, né, na imigração para traduzir. Tenho. Fala um pouquinho, assim, se você vê um pouco de diferença, assim, nos processos antes, quando era mais fácil a entrevista, e agora está um pouquinho mais difícil. O que as pessoas têm que se precaver antes de ir para uma entrevista de imigração? Eu vou falar como tradutora, tá? Como tradutora, porque eu vou lá muito como tradutora na imigração. Então, a primeira coisa que eu tenho visto é muita gente o tempo todo lá. Eu tenho visto que eles aumentaram demais a quantidade de entrevistas e a quantidade de oficiais. Porque como eu vou lá fazem 15 anos, eu conheço quase todos que estão lá. E a quantidade de novos oficiais que apareceram nos últimos 2 meses é inacreditável, de novas caras que eu vejo. A segunda coisa que eu notei, ninguém mais que vai fazer entrevista de Green Card sai de lá aprovado. Ninguém. Você vê na cara da pessoa, porque antes, quando a pessoa saía, já saía com um sorriso, né? Ninguém mais sai. Quando termina a entrevista... Quando você fala que não sai aprovado, mas não é negado também. Não. Eles te dão um papel. Nesse papel que eles te dão, tem 3 opções. A primeira opção diz assim, a sua entrevista foi completa, a gente não precisa mais nada de você agora, vou tomar minha decisão, se eu precisar de alguma coisa, eu aviso você, ou você vai ser informado. A segunda opção diz que você vai ser... a sua entrevista foi completa, mas que ainda não está na data prioridade para você pegar esse documento. Você ainda não qualifica para essa data, então o seu documento vai ficar em espera. E a terceira opção diz que seu documento está sendo transferido para um outro departamento, em outro estado, que é uma opção que não é uma das melhores. Sempre a primeira é que pelas experiências, eu estou falando, gente, pelos casos que eu tenho acompanhado de tradução. Depois que a pessoa vai, ela recebe essa carta, no dia seguinte, na parte da manhã ou na parte da tarde, quando a pessoa checa no site, o Green Card foi aprovado. Eu estou falando isso de 10 casos que eu fui nos últimos 15 dias na imigração, 9 foi assim, tá? No dia seguinte. Um só que pediram uma coisa que outra, e está sendo isso. Todos estão sendo entrevistados, não está tendo... Já o Green Card direto de entrevista que nem antes. Não. Sim. E eles estão sendo... E outra coisa que eu estou notando é que as pessoas... principalmente, quando você pega o primeiro Green Card, você pega o Green Card de 2 anos, né? Quando você casou com a pessoa, que você ainda não está 5 anos casado, quando você ainda não está 3 anos casado, você pega o Green Card de 2. Depois você tem que entrar com um formulário para pegar o de 10 anos, né? E aí chama formulário 751.
Quando você pega esse formulário, normalmente é para vir o green card de 10 anos se você ainda está casada. Só que muitas vezes a imigração não manda, e ela manda uma carta para você de extensão de documentação, que é extensão de 36 meses, de 48 meses, né? E com esse documento você pode viajar, porque é um green card estendido até chegar a carta para você. Algumas pessoas não querem esperar e vão lá e dão entrada para a cidadania, acabam virando cidadão sem nunca ter pego o segundo green card. O segundo green card. Só que o que está acontecendo agora? Que tem que tomar cuidado, porque agora o que eles estão fazendo? Eles estão condicionando, quando a pessoa vai fazer a cidadania e ainda não pegou o green card de 10 anos, em alguns casos, exceções, eles estão condicionando, eles estão fazendo com que o marido vá também com a pessoa, porque daí eles aprovam a extensão na mesma hora e já faz a prova da cidadania na hora. Então é 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então tem que tomar muito cuidado. A minha orientação é que você converse com o seu advogado que está fazendo seu processo, consulte com ele, pergunte. Se você precisar de tradutor, né? Por favor, me ligue. Como eu vou voltar a falar para vocês. Lá eu não vou te aconselhar, eu não vou dizer o que você vai fazer, eu vou estar lá para te tranquilizar, para traduzir para você e para clarificar. Se ele fez uma pergunta e você não entendeu, eu vou interpretá-la para você entender. Ajuda muito. Mesmo aquelas pessoas que falam inglês perfeito, Samantha, fica tão nervosa na hora que parece que ela esqueceu que a pessoa fala inglês perfeito, chega na hora ela não consegue falar nem the book is on the table, sabe? Sim. Então é muito importante ter Mas só para reiterar, a tradução é só para entrevista de casamento de green card, mas não para cidadania, né? Depende, Samantha, se a pessoa tiver... Não, mas geralmente, a maioria das vezes. A maioria das vezes. Mas se a pessoa já tiver 15 anos de green card e mais de 55, tem umas exceções, sim, ela pode fazer a prova no idioma dela, sim, em português. Gente, então tá bom? Obrigada. Beijo. Vemos Obrigado vocês por todo aqui na mundo. semana. Tô feliz que você vai estar aqui semana que vem, que você não vai pro Brasil. Tá vendo? Não sei, agora pronto, agora vai ficar emocional com essas coisas. Ó, gente, ó, beijo. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tem que falar mais vezes com alguém aí, ó. Não, Patrícia, beijo, tchau. Patrícia, Miss Keller aqui, ó. Tchau.